Aí já vai. Acho que agora foi. Pode começar. Tá Vou bom, então. desligar aqui. Bom, oficialmente boa noite para todos, né? Sejam mais bem-vindos a mais uma palestra do nosso mini curso. Hoje, eu, Pamela, e a Bianca, monitoras da trilha, estaremos fazendo a mediação da palestra. Antes de apresentar os nossos dois convidados, eu gostaria de passar algumas informações. Gostaria de lembrar a todos que no final da palestra será disponibilizado um formulário que é necessário que todos preencham para contabilizar a presença, e também no final da palestra será disponibilizado um tempo para que todos possam fazer perguntas e comentários, e aí fiquem à vontade. Também pedimos para que, durante a palestra, todos mantenham o microfone fechado e as câmeras desligadas também, para não atrapalhar os palestrantes, e acho que é isso. Agora, vou apresentar os nossos dois palestrantes. Bom, hoje temos o professor Rafael, ele é coordenador da graduação e do programa de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Santo Amaro. E também temos a Suelen, ela é graduada em Medicina Veterinária na Universidade de São Judas Tadeu, atualmente mestranda em Medicina Veterinária na Universidade de Santo Amaro e atuante em clínica médica de cães e gatos. Acho que é isso. Perfeito. Obrigado, Pamela. Obrigado, Bianca. Queria agradecer à professora Liane também pelo convite. Nos conhecemos por intermédio, né, do professor Daniel, lá da UFMG, vinculado também ao projeto. Como a Pamela apresentou, né, eu sou o professor Rafael. A gente vai conversar um pouco hoje sobre a nossa trajetória, né, a nossa inserção nesse contexto tão atual, que é o Covid-19, né, a doença Covid-19. A gente vive um momento muito complexo, muito difícil, sem precedentes na história da humanidade, e todo mundo talvez tivesse achado que isso seria passageiro, né? A gente jamais imaginou que mais de um ano depois estaríamos aqui nos vendo por uma câmera, em uma reunião remota, né? E se é que existe, né? Se a gente pode falar dessa forma, pelo menos nós temos essa oportunidade de estar aqui com pessoas de outras cidades, de outros locais, né, e é um prazer participar do mini curso, né, de uma universidade tão importante quanto a de vocês, a UFSCar. Eu fico muito grato e feliz de estar aqui. Colaborar um pouco com o mini curso, falar um pouquinho da nossa experiência, da nossa trajetória nesse assunto tão contemporâneo, tão difícil, tão moderno, porque todo mundo, quando a gente vai falar desse assunto, espera que a gente traga as respostas, né? E, na verdade, a gente sabe que é tudo muito recente, tudo muito novo, e as pesquisas envolvendo o SARS-CoV-2, né, o vírus da Covid-19, que promove a doença, né, Covid-19 nos seres humanos, ainda tem muito a se desvendar. A ciência, nesses últimos meses, ela se dedicou muito ao estudo desse vírus, obviamente pela importância, né, pela pandemia, pela relevância e número de mortes, número de pessoas doentes, número de pessoas que ficaram com sequelas, né, por esse problema. E a evolução científica é o que tem, é o único caminho e é o que tem melhorado do ponto de vista mundial qualquer possibilidade de terapia, qualquer possibilidade de prevenção, qualquer possibilidade de diminuição de tempo que a gente fique neste momento que a gente passa hoje. Então, a ciência é o caminho, né?
E a gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui, que é o nosso papel ali como médico veterinário, né? Eu sou médico veterinário, a Suelen também, depois ela vai falar um pouquinho com vocês. Eu quis trazer, né, fazer essa dupla com a Suelen, que é minha orientada de mestrado e participa do projeto. Inclusive, tem alunos do projeto aqui, acompanhando o curso de vocês. Então, essa difusão, né, essa divulgação do projeto, do que a gente sabe, do que a gente não sabe, é importante para a gente construir um conhecimento científico e melhorar cada vez mais a nossa abordagem e o nosso entendimento com relação a esse tema tão complexo que é, né, esse vírus, o SARS-CoV-2, e quando a gente fala de diversidade de espécies, né, e vocês entendem muito bem isso, o pessoal que trabalha com essa diversidade de animais, né, animais silvestres, animais exóticos, enfim, animais selvagens, então vocês têm aí um N de espécies, de características fisiológicas, que precisa ser minuciosamente estudado. Então, um pouco do que o SARS-CoV-2 tem mostrado para a gente, né? Em humanos é uma coisa, a gente está iniciando esse trabalho com cães e gatos é outra, e existem outras espécies acometidas aí no mundo que também têm manifestações clínicas diferentes, uma epidemiologia da doença também diferente. Então, eu queria só iniciar dizendo que é um prazer realmente estar aqui, discutir ciência, discutir conhecimento adquirido e que precisa ser adquirido, né, porque é para isso que servem os projetos, os trabalhos, nessa comunidade que está disposta, que está aberta a essa discussão. Então, obrigado, eu agradeço o convite. Eu vou colocar a minha apresentação para vocês acompanharem, e aí vocês podem, eu vou parar de vê-los, né, e acompanhar o chat. Se tiver algum problema, alguma coisa, vocês podem me interromper, por favor. Acredito que vocês estejam vendo a tela inicial da apresentação, correto? Isso. Perfeito, muito bem. Então, a gente vai falar, né, do nosso projeto, do que a gente vem fazendo, né, no Pet Covid Study, que é um projeto multicêntrico no Brasil. Uma coisa assim inédita, né? A gente reuniu várias instituições de ensino, eu aqui representando a Universidade Santo Amaro, né, a Unisa, aonde coincidentemente eu me formei, e aonde eu hoje colaboro como docente, coordenador do curso de Medicina Veterinária da graduação, coordenador dos programas de mestrado em Medicina Veterinária, doutorado em Saúde Única e também do Hospital Veterinário. Então, hoje eu trabalho na casa onde eu me formei, mas eu passeei um pouquinho pela Universidade de São Paulo, onde fiz, né, o mestrado e o doutorado, mas vocês vão ver que eu não trabalhava, né, com doenças infecciosas, eu não trabalhava com vírus, né, não é a minha área de atuação. E como que eu caí nesse universo, né? Por conta desse projeto, esse estudo multicêntrico, ele traz diversas parcerias, então a gente vai falar ao longo da apresentação, mas a gente tem diversas parcerias com várias capitais no país, e São Paulo, pela relevância do número de casos, pela importância epidemiológica, entrou no estudo, que tem a coordenação geral em Curitiba, pelo professor Alexander Biondo, da Universidade Federal do Paraná, e
montou esse grupo, né, reuniu esses pesquisadores, reuniu essas instituições, para que a gente conseguisse fazer um projeto multicêntrico, um projeto grande, que envolvesse o país, né, ou as principais capitais do país em termos de vigilância epidemiológica. E por eu trabalhar com medicina do coletivo, a minha formação acadêmica é em anatomia e cirurgia, né, eu sou do departamento de cirurgia da Universidade de Santo Amaro, com o meu mestrado e meu doutorado em anatomia. Então, só explicando como é que eu caí nesse projeto e a importância dele. Então, eu sempre trabalhei, desde a graduação, com medicina do coletivo, com campanhas de esterilização cirúrgica, com mutirões, atendendo a população, em especial a população mais vulnerável, né? A universidade onde eu estudei e onde trabalho, o entorno é um entorno muito sui generis, né? Ele tem região rural, ele tem população vulnerável, tem um índice de desenvolvimento humano em São Paulo muito ruim naquela região. Então, a universidade tem, por princípio, projetos de extensão que acabam atuando ao redor, e eu sempre trabalhei com isso. Então, foi esse trabalho que me fez ser convidado a participar do PET Covid, porque não deixa de ser um trabalho de vigilância epidemiológica, não deixa de ser um trabalho de investigação do que está acontecendo com a população, em especial canina e felina, né, frente a esse vírus, né, frente a essa doença. Então, em setembro do ano passado, fui convidado a participar do projeto, entrei no projeto e a gente montou uma equipe sensacional, né, composta pela grande maioria de alunos da graduação, que são os meninos que carregam esse projeto aqui em São Paulo, né, de forma muito responsável e muito dedicada a fazer as coletas em domicílio, a processar esse material. Então, toda o primeiro trabalho ali do projeto, ele é feito com esses alunos. E isso jamais seria possível se a gente não tivesse essa colaboração e essa participação da comunidade acadêmica, né, dos nossos alunos de graduação e também a Suelen como aluna de pós-graduação. Então, eu gosto de falar desse projeto justamente por isso, porque ele é um projeto de cooperação. Num primeiro momento, é a marca registrada dele, né? Ele já nasceu com esse princípio de cooperação entre universidades, entre capitais, entre instituições privadas e públicas. Vejam que a universidade a qual eu pertenço é uma universidade privada, né, e todas as outras universidades que participam do projeto são universidades públicas, e outros institutos que também são públicos. Então, essas parcerias, elas são muito importantes. E aí, dentro da nossa universidade, a participação dos alunos de graduação e dos alunos de pós-graduação também é importante para que o projeto caminhe. Então, diante disso, né, além depois vai falar um pouquinho, né, para fazer a apresentação para vocês, a participação dessa comunidade acadêmica é que faz esse projeto efetivamente caminhar. É um projeto que tem uma grande visibilidade, né, dentro da comunidade científica, porque todo mundo está muito curioso para saber o que vai acontecer, o que pode acontecer com esses resultados. E a gente vai falar um pouquinho para vocês também do que a gente tem. Bom, falando então do projeto, da ideia e de como eu vim parar dentro dele, a gente precisa conhecer um pouquinho do vírus, né? Eu comentei com vocês, eu não sou virologista, não é a minha área de especialização, mas a gente precisa conhecer um pouquinho, um pouco do histórico, um pouco do que aconteceu, né, e as descrições de relato. É bem conhecido que esse vírus, né, foi relatado no final de 2019 na China,
né, então tem seu primeiro relato publicado. Ele é um coronavírus de origem, então, zoonótica, tem sim a participação de animais, né, hoje em dia já não é o que determina a transmissão, mas inicialmente tem essa evolução, né, vamos dizer assim, de uma transmissão zoonótica, e que se tornou uma pandemia pelo fato do vírus se identificar, se adaptar muito bem às condições de transmissão entre humanos, né? Não precisando mais, não tendo mais o apoio, vamos dizer assim, de uma cadeia zoonótica para se difundir. Então, ele teve uma adaptação muito rápida e muito violenta, vamos assim dizer, que espalhou realmente, sendo declarado, né, pela OMS como uma pandemia. E muito se pergunta, né, qual o papel do animal, né, qual o papel dos animais nessa cadeia de transmissão, ou lá no início, ou nesse momento, existe um risco, né, o meu pet que está em casa, animais silvestres que estão na natureza, então, criações em fazendas, qual é o risco de tudo isso? E, a partir dessas perguntas, né, a partir desse questionamento, nasceu esse projeto, que tem um foco muito específico em cães e gatos, mas que pode ser ultrapassado, sim, pode ser extravasado a discussão para outras espécies que a gente não tem ainda resposta e a gente não tem um caminho traçado, definido do que realmente vem acontecendo. A gente colocou essa ilustração para facilitar um pouquinho, né, o entendimento. A família desse vírus, ela é muito grande, né, ela tem uma diversidade de espécies muito abrangente, uma grande parte que não causa necessariamente nenhuma grande doença, nenhum grande problema para a espécie a qual ela acomete, e aí a gente destaca ali, né, dentro dos beta-coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o produtor, né, da Covid-19, da doença Covid-19, mas que tem aí os seus colegas, os seus primos, vamos assim dizer, também provocando outras doenças e outros problemas. E é bastante importante a gente diferenciar isso. Quem é veterinário viveu isso, né, no início da pandemia, dos outros coronavírus, porque o coronavírus em si, ele é bastante conhecido no meio veterinário, né? Existe vacina, inclusive, para coronavírus, não, obviamente, o SARS-CoV-2, né? Não o produtor da Covid-19, mas sim um vírus que promove gastroenterite, em especial em cães, né? Que vem ali na vacina, inclusive, nas famosas vacinas V8 e V10, isso já é muito conhecido na veterinária e muito antigo. E não é um vírus tão importante no sentido de prevalência ou de ocorrência e incidência na população canina, né? E em termos de mortalidade, morbidade, mas ele, por conta desse controle vacinal que se faz há muitos anos. Em felinos, a gente tem o comprometimento da conhecida PIF, né, que é a peritonite infecciosa felina, que é uma doença grave e que normalmente leva o paciente a óbito, variando muito a complexidade, né, de uma doença muito aguda, levando a óbito, descompensando o paciente muito rápido, ou às vezes demorando um pouquinho para se manifestar e para aparecer, gerar sintomas e levar esse paciente a óbito. Mas essas duas, vamos dizer assim, doenças conhecidas, né, tanto para cães quanto para gatos, são por vírus diferentes, né, não é o mesmo vírus, e são velhos conhecidos do meio veterinário. Então, é importante ficar claro para que não haja essa confusão, né, desses vírus já conhecidos com o SARS-CoV-2,
que não era um vírus que acometia mais, não era um vírus importante para a medicina veterinária, não se tem relato nenhum antes de pandemia, né, com relação a isso, e para humanos se tornou aí algo, né, a doença mais importante dos últimos tempos no quesito populacional. Então, é importante destacar isso, e conhecer um pouquinho. Claro que, né, virologistas e professores especializados no conhecimento dessas espécies podem fazer uma palestra, inclusive, para vocês só a respeito disso, que não é o nosso foco hoje. Diante, então, desse conhecimento, né, do SARS-CoV-2, das diferentes espécies que já existem de vírus, a gente começou a buscar, em especial, a respeito do SARS-CoV-2 em animais, em cães e gatos especificamente, que é o que mais nos interessa hoje. Existem publicações a respeito disso, a gente trouxe algumas aqui, só para ilustrar para vocês. Então, o primeiro relato, né, em um cão, foi, obviamente, né, em Hong Kong, e foi publicado também no ano passado, o encontro desse vírus, né, em um animal doméstico. Então, aí acendeu uma luz e percebeu-se que poderia ter a participação, né, na cadeia, né, de transmissão ou não, dos animais domésticos. Então, o primeiro relato, para você ter uma ideia, então, foi 9 de março, e o nosso projeto, pouco depois, eu não participei do início do projeto, já começou a ser discutido, e ele foi aprovado em setembro. Então, o grupo agiu muito rápido, teve essa perspicácia muito, muito interessante para investigar o que poderia estar acontecendo no Brasil, já que no mundo começavam a pipocar relatos, né, da ocorrência dessa doença em cães e gatos. Então, ainda em Hong Kong, né, pouco tempo depois, também foi publicado aí o encontro desse vírus em um gato, né, e quando você encontra esses relatos, né, da presença do vírus por PCR, é porque você tem o vírus no animal e você tem, pelo menos por um período, uma eliminação desse vírus ali, ou pelo menos ele em vias para eliminação, porque normalmente esses exames de PCR são por swab orofaríngeo, nasal, ou até mesmo retal. Então, a gente tem que conseguir diferenciar esse encontro por RT-PCR de uma sorologia, por exemplo, né? A sorologia, você encontra ali, na verdade, os anticorpos, a presença ali de uma resposta imune àquela doença, mas não necessariamente você está encontrando o vírus. Aqui não. Aqui são relatos claros desse vírus nos animais. Então, não há dúvida de que eles tiveram o SARS-CoV-2 no organismo deles. A partir de então, começou a se buscar respostas a respeito disso, e no mundo começaram a surgir outros relatos, outros trabalhos, sugerindo, né, que os animais, cães e gatos, e aí também tem outros, né, envolvidos, que são suscetíveis a essa infecção, a infestação, né, pelo SARS-CoV-2. E aí surgiu dúvidas, né? Começaram a sair esses relatos, tá, e qual o papel desses animais na cadeia de transmissão para seres humanos, né? O que a gente faz com um gato em casa, com um cão em casa? Qual o pânico que isso poderia causar na população? Porque esses relatos até então são internacionais, né? Mas a gente sabe que a gente vive num país muito grande e que existem diversas realidades de convívio social
com os seus animais de companhia. Então, a gente começou a se preocupar muito com a questão de abandono, né? Sai relato de que você tem SARS-CoV-2 em gatos, né? Então, aí sai que os felinos são mais suscetíveis que os cães. Bom, as pessoas começam a abandonar os gatos na rua, né? Então, esse é um medo muito claro que a gente tem, e a gente tem muito cuidado, muita responsabilidade quando divulga os nossos resultados e quando faz a nossa pesquisa, e até o momento não há nenhum relato de que esses animais transmitem, né, eles fazem parte da transmissão para os humanos. Não há. Né, os índices encontrados, eles são baixos de carga viral, a adaptação do vírus de ser humano para ser humano ela é muito maior, então a gente tenta buscar essa resposta, primeiro para tranquilizar no sentido de bem-estar animal, não é tranquilizar a população de que não tem problema, mas de tranquilizar no sentido de bem-estar animal, de maus tratos, de cuidado com o animal, né? E aí, avaliando todo esse contexto, com todas as publicações internacionais, a gente começa a levantar, né, a questão de que esses animais, na verdade, eles são um pouco de vítima aí na cadeia, né, na cadeia de transmissão. Eles acabam adquirindo o vírus, na verdade, do contato com o ser humano. Não é nem do contato com outro animal. Pelo menos não de forma natural. De forma experimental, sim, há trabalhos que relatam isso, principalmente em felinos, mas de forma natural, não. Porque a carga viral do ser humano ela é maior e a estreita relação do homem com seus animais de companhia é que podem predispor a essa infecção no animal e não o contrário, pelo menos é o que a gente tem de resposta até o momento. E quando a gente fala de SARS-CoV-2, a gente tem que sempre frisar isso, que é o que se tem de resposta até o momento, porque há muito que se descobrir ainda. E a gente trouxe para vocês também uma listinha aqui, uma breve lista com umas datas. Eu sei que fica carregado, mas a ideia não é ler, mas é mostrar para vocês um pouquinho, né, desses relatos em animais. Então, eu vou passar um pouquinho aqui as datas para vocês verem. Então, olha aqui, em fevereiro de 2020, né, foi relatado o caso de um cão com 17 anos, que teve tutor hospitalizado por Covid, e as amostras do animal, né, foram coletadas e testou positivo. Animal não apresentou sinais clínicos associados ao vírus. Veio a óbito por causas não relacionadas ao SARS-CoV-2. É bastante comum acontecer isso, né? A gente testa, ainda não aconteceu com a gente, tá? Mas testa um animal para SARS-CoV-2 e ele vem a óbito. Todo mundo acha que ele veio a óbito por Covid, né? E tem que se tomar muito cuidado com isso. A gente tem que ter muita responsabilidade, porque existem muitas outras doenças muito mais graves e muito mais perigosas para os animais do que, por enquanto, que a gente conhece do SARS-CoV-2. Animais muito debilitados, animais que vivem em condições muito ruins, você acaba detectando a presença do vírus e você vê que ele tem comorbidades ali muito claras, que são as comorbidades que estão levando esse paciente a um caminho do óbito. Que, na verdade, não são nem comorbidades, né? A Covid é uma comorbidade, a doença principal são outras coisas. Seguindo aqui, em 18 de março, foi relatado outro cão, de 2 anos, positivo também para PCR. Aí, ainda em março, começou-se a encontrar também em felinos, né, aqui um breve histórico, e aí o animal tinha, olha os sintomas, gente, vômito, diarreia, dispneia. Você não pode afirmar que isso é Covid, né? Pode ser que seja,
mas vômito, diarreia, dispneia, uma dificuldade respiratória, pode ser por N problemas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trata dessa doença, que é uma doença nova, principalmente em espécies que a gente não tem certeza da dinâmica dela. Seguindo aqui, rapidamente, em abril, né, em Nova York, isso aqui é bem famoso, né, para vocês que gostam aí de silvestres, então, os tigres lá do zoológico, né, se eu não me engano, acho que é do Brooklyn, em Nova York, então, eles foram testados e tiveram amostras positivas, né, e aí começaram a apresentar alguns sintomas, alguns desses animais, que pode ser sugestivo da doença, né, pode ser também outras coisas, e não tiveram graves consequências, tiveram melhora clínica e a grande maioria permaneceu sem sintomas. Então, mostrando aí um pouquinho, desculpa, passei sem... Mostrando aqui um pouquinho que também a gente pode expandir para animais selvagens, né, a presença desse vírus aí. Apesar de serem animais selvagens criados em um ambiente urbano, né, e obviamente é por isso que esses animais foram testados, porque provavelmente através de seus tratadores, do contato com os seres humanos, é que isso chegou até esses animais, né? Se um animal de vida livre na natureza, isso provavelmente não seria nem possível de ser testado. Ainda em abril, ainda em Nova York, a gente teve aqui, então, 2 gatos que testaram positivo, e sempre associado a uma presença humana positiva, né? Aí surgiu uma dúvida, porque o outro gato não teve humano diagnosticado. O fato de não ter humano diagnosticado não significa que esse animal não teve contato com esse vírus a partir de um outro ser humano. A gente não consegue dizer de onde veio, mas dado a sequência epidemiológica e a adaptação desse vírus, pode ser uma possibilidade muito grande. E aí na Holanda, né, um caso famoso dos visons positivos em fazendas e que tiveram sinais clínicos bem importantes, e seguindo aí cães e gatos a partir daí, que também começaram a apresentar sintomas e sinais clínicos importantes. Então, não está sendo incomum, e aí eu já coloco aqui, né, apesar do que a gente encontra, a gente vai falar dos nossos resultados aqui no Brasil, aqui em São Paulo, mas no mundo, a gente já está encontrando alguns relatos de sintomas nesses animais, não só mais a presença do vírus, mas alguns animais já sintomáticos. Não significa que sejam sintomas graves que levam a óbito, mas a gente já começa a trabalhar na possibilidade, né, de que esse vírus pode comprometer, sim, alguns organismos felinos ou caninos, de forma a produzir algum tipo de sintoma, algum tipo de doença. Bom, diante desse histórico, né, o PET-Covid nasceu no Brasil por pesquisadores brasileiros, pela iniciativa, né, de Curitiba, juntamente com professores de outras capitais, né, fazem parte do grupo do One Health Brasil e de outras entidades que partilham do princípio de saúde única, né, dessa interface, desses conceitos, e o PET-Covid foi, então, aprovado, né, pelo CNPq, e o projeto foi, assim, viabilizado, e hoje ele é uma realidade importante em 6 capitais. É um estudo, então, como eu já disse, né, multicêntrico, vai envolver 6 capitais no Brasil, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Cuiabá e Campo Grande. São as 6 capitais envolvidas, né?
e nessas 6 capitais também as universidades que participam. Em São Paulo, a única universidade privada, a Unisa, e em Belo Horizonte, um laboratório privado que participa do projeto e é o responsável pelas análises que a gente vai discutir mais à frente, que é o TEXA. Então, o projeto nasceu dessa vigilância para a gente entender, a partir desses relatos no mundo, o que estava acontecendo no SARS-CoV-2 aqui no Brasil, em animais de companhia, né? Como esses animais participavam da dinâmica dentro da pandemia? Era um risco para a população? Não é? A gente tem muito acometimento, a gente tem pouco. Quais são, qual o papel desses animais diante, né, da pandemia que a gente se encontra, o SARS-CoV-2, o comprometimento em animais de muita proximidade com o ser humano, que são os pets de companhia, em especial cães e gatos. Então, daí nasceu esse projeto, e aí falei das parcerias, né, inclusive parcerias internacionais, né, existem, então, 3 instituições, na verdade, 4 instituições internacionais que participam aí do projeto, né, a Fiocruz de Pernambuco também participa do projeto, dentre as universidades citadas, o FPR, o FMG, a Federal Rural de Pernambuco, a Federal do Mato Grosso do Sul, Federal do Mato Grosso e o Laboratório TEXA como o responsável pelas análises. Então, essa cooperação multicêntrica é que fez com que esse projeto realmente acontecesse e que ele realmente trouxesse alguma resposta para a gente. O projeto iniciou, então, efetivamente, as coletas, as análises em outubro, né, de 2020, e nós ingressamos em setembro, e a partir de então, né, sob a minha coordenação em São Paulo e os demais pesquisadores nas outras capitais, iniciamos o período de coleta, treinamento da equipe, e análise e processamento das amostras, enfim, o projeto realmente iniciou a fase de coleta, né? E como que isso é feito, tá? Qual que é o objetivo do projeto? Qual que é a ideia? O que a gente faz nesse projeto? Então, a gente, diante de todo aquele contexto que eu falei até o momento, então, os relatos no mundo de SARS-CoV-2 em animais, sem ainda ter uma explicação epidemiológica, como que isso acontece, qual é a susceptibilidade, quais espécies estão envolvidas, a gente, então, iniciou esse estudo no Brasil, visando também trazer respostas no nosso país, e a ideia desse estudo é coletar amostras de animais, cães e gatos, residentes em famílias, em casas, em unidades familiares, que tenham pessoas testadas positivas para COVID-19, né, para o SARS-CoV-2, por RT-PCR, em até 7 dias. Vejam que o escopo do trabalho, ele é muito específico. Eu tive COVID em abril, posso participar do experimento? Não. Saiu o meu PCR ontem, estou com COVID. Esse cara entra no estudo. E como que a gente faz? A gente tem que ir até a casa dessa pessoa, para que não se coloque em risco, né, a saúde da população. Essa pessoa aí, com o seu animal não pode ir até um hospital veterinário, não pode ir até um posto de coleta, é o posto de coleta que tem que ir até ele, e para que isso aconteça, a equipe tem que estar treinada, tem que ter recebido, né, um treinamento, uso de EPI, descarte do EPI, retirada desse EPI, tem que ter o EPI apropriado. Então, tem que ter todo um treinamento, depois um treinamento da coleta, porque imagina que a gente está entrando numa casa, às vezes um apartamento, um local, com pessoas positivas.
né? E esse é o estudo, é daí que a gente quer entender se o animal que convive com essas pessoas positivas, se eles têm essa suscetibilidade, o quão grande ou o quão pequena ela pode ser, né? Então, aqui a gente colocou uma linhazinha do tempo para vocês entenderem, e aí eu falei um pouquinho dessas dificuldades. Depois a gente vai falar um pouco mais especificamente dessas questões de coleta. Então, a gente começou aqui em outubro, a gente realizou 9 coletas nesse período, né? Depois, novembro, dezembro, janeiro, a gente fez mais 12 coletas. Percebam que a gente não faz 100, 200, 300 coletas, porque, primeiro, achar as pessoas positivas não é tão simples assim, né? Achar uma pessoa positiva que tem o animal no tempo certo e para a gente ir até a casa dessa pessoa. Então, a gente criou um e-mail, divulgou o projeto em mídias sociais, no jornal da universidade, na comunidade ao entorno. Então, as pessoas se voluntariavam ou a gente acabava indo atrás dessas pessoas positivas, explicava o projeto e essas pessoas participavam. Em março, a gente teve, né, uma grande quantidade aí de coletas, e abril a gente continua coletando nesses animais. A gente tem hoje 47 coletas realizadas, a gente tem aí uma meta de chegar a 50 coletas, analisar todo esse material, publicar esses resultados, mostrar para a população, reavaliar o caminho que a gente está seguindo, e a ideia é coletar, na verdade, de 200 animais. Fazer 200 coletas. Essas coletas, elas são seriadas, elas são repetidas, por isso que eu estou tratando por coleta, não por animal, tá? A gente faz a primeira coleta ali, né, em até 7 dias do PCR positivo, e a gente faz uma segunda coleta nesse mesmo animal, 15 dias depois da primeira. Então, essa é uma metodologia do projeto. Então, a gente vai, faz 2 coletas, tem os tempos, tem as avaliações, e tudo que a gente consegue traçar frente a uma avaliação de vigilância desse vírus nesses animais. Então, até o momento, a gente tem 5 animais positivos que foram encontrados, isso só em São Paulo a gente está falando, tá? Essas coletas estão acontecendo nas outras 5 capitais, como eu bem falei, e a gente tem aí, né, trazendo os resultados para vocês de São Paulo. O que isso significa para a gente, né? O que a gente encontrou, quem que são esses animais, quais eram os sintomas e o que mais a gente tinha. A Suelen vai conversar sobre isso com vocês, vai passar um pouquinho dos casos para vocês entenderem esses pacientes, como que eles estão e o que aconteceu com eles. Seguindo ainda aqui dentro do projeto, a gente tem uma responsabilidade muito grande, como eu disse a vocês, porque a gente vai nas casas, né, a gente coleta de pessoas positivas. Felizmente, a gente conseguiu se vacinar aqui em São Paulo, muito por conta, né, da então os veterinários aqui, a gente conseguiu vacinar, os meninos que participam do projeto por participarem do projeto, então a gente tem um risco alto, né, é realmente uma pessoa ali da linha de frente, porque lida com pessoas positivas com Covid. Então, a gente teve um cuidado inicial antes de trabalhar com as coletas, de promover treinamentos com a equipe que faria a coleta, não só o treinamento de punção venosa, de suave, nasal, orofaríngeo e retal desses animais, mas também como colocar, né, a máscara, como retirar, gorro, face shield, avental e tudo mais. Então, a gente tem, né, para vocês terem uma ideia, a gente teve um primeiro treinamento antes das coletas, e em janeiro nós tivemos um segundo treinamento quando a gente retomou as coletas no ano de 2021. A gente com um período ali de janeiro processando material, sem fazer busca ativa de coleta na casa dos tutores, e a gente, vamos dizer assim, fez uma reciclagem novamente
com os usos de EPI. Então, aqui, né, as meninas fazendo a coleta, punção venosa e também fazendo contenção dos animais, enfim. A gente pega, às vezes, animais dóceis, que são passíveis de fazer todas as coletas tranquilamente, mas nem sempre isso é possível. Então, a equipe tem que estar bem preparada, e a paramentação é importante para que tudo isso seja seguro para quem é o operador desse processo. Então, todos os itens, todos os EPIs já conhecidos por vocês, né? Máscara N95, gorro, avental, luva, enfim, face shield e assim por diante. Então, a gente faz o contato com os tutores positivos, por e-mail, por telefone, por WhatsApp, né? A gente busca essas pessoas que tenham animais em casa e que tenham proximidade com esses animais. Né? Ah, eu moro num sítio, eu tô com Covid, eu tô trancado em casa, fazendo a minha quarentena aqui, e o meu animal fica num canil, ou fica solto, né, em uma área muito grande, uma área aberta. Esse animal não faz parte do nosso projeto, né? São os animais de alto risco mesmo, que tem ali contato muito grande com os tutores. Tem uma série de formulários, triagens, preenchimentos e toda uma catalogação, né, dos dados para que a gente tenha isso tudo muito bem registrado, para que a gente não se perca aí na análise dos resultados depois, né? A gente faz sempre 2 coletas para garantir, né, porque quando se trabalha com vírus, você tem, às vezes, a eliminação desse vírus num período, no outro não, então a dinâmica pode ser diferente, né? Vocês devem ter visto em casa, né, sei lá, uma pessoa doente, aí quando a outra estava melhorando, a outra ficou doente, e assim vai, até que, às vezes, numa família ali, quase todo mundo ou todo mundo doente. E às vezes você vê famílias que tiveram uma pessoa doente e ninguém mais na casa ficou doente. Então isso tem a ver muito com a dinâmica viral, carga viral, né? Também, obviamente, os cuidados preventivos, né, dentro ali da casa. Então a gente também leva tudo isso em consideração, por isso 2 coletas. Então a gente vai até a casa da pessoa com uma caixa, tem todo um processo de desinfecção para entrar e para sair, né, da casa da pessoa. A gente tem, então, coleta, né, mais famosa de suave nasal, orofaríngeo e retal. E também coleta sanguínea, avaliação sorológica e outras avaliações, se necessário, avaliar comorbidades e fazer outros painéis de doenças, principalmente quando esses animais apresentam positividade para o vírus. Então, lembrando que eu falei lá no começo, né, tem que realmente agradecer essa equipe de muito empenho, porque é um projeto que ele não é fácil, é um projeto arriscado, ele é um projeto que te coloca numa situação não só de dificuldade técnica, mas também de dificuldade de risco mesmo, né? Então, a equipe é muito dedicada e muito responsável, né? Com os treinamentos de EPI, com a sua postura frente a essa logística de ir até as casas, de sair. E, graças a Deus, a gente não teve nenhum relato até o momento, ninguém da equipe teve, né, positividade para o vírus por conta do projeto ou durante o projeto, né? Tem uma pessoa da equipe que foi positiva para a Covid, mas o projeto nem existia ainda, foi antes de iniciar o projeto. Ela não participava, o projeto não existia. Os demais do grupo, ninguém testou positivo, até o momento, graças a Deus. Então, significa que as medidas protetivas realmente funcionam, né? E aí vale ressaltar, né, para toda a população e tudo mais, que isso tem que ser reforçado sempre, sempre. Imagina, a gente está indo na casa de pessoas positivas,
que muitas delas transmitiram para seus animais. Possivelmente, tem, então, uma alta carga viral aí. Transmitiram para as pessoas que moram ali. Muitas vezes a gente vai em casa que tem 2, 3, 4 pessoas positivas, né? E ninguém da equipe testou positivo. Então, realmente as medidas são eficientes, se feitas da maneira correta, se tomadas as precauções, enfim. O que a gente faz com esse material? Então, esse material, aqui em São Paulo ainda, ele é processado para ser enviado a Belo Horizonte, onde é realizado pelo Texa as análises de pesquisa do vírus, e entre outras coisas, tá? É feito o processamento no laboratório aqui da universidade, né, o dessoramento da amostra, a licotagem, e isso encaminhado para o laboratório Texa, que é o laboratório responsável por todas as análises do nosso projeto. Acabei antecipando e falando aqui, né? Essas amostras, então, são avaliadas lá pelo Texa, eles passam os resultados, né? O Texa faz parte do projeto, e a gente avalia esses resultados, e quando positivo, a gente também faz diagnósticos diferenciais para saber se tinha outras doenças envolvendo ali, em especial quando os animais têm sintomas, né? Ele testou positivo e tinha sintoma respiratório. Testa-se um painel respiratório para esses animais, para saber se ele tem outra bactéria, uma outra doença, um outro vírus ali, que pode ser uma comorbidade e pode ser, talvez, até o principal causador do sintoma, ou não. O animal não tinha nada e tem sintoma. Então, isso já começa a levantar diversas hipóteses para a gente. Existem diversas situações em que a gente tem, então, casos positivos, e na grande maioria das vezes não, vocês viram ali, né, arredondando, cerca de 50 coletas, a gente tem ali 5 positivos, então, fazendo uma conta muito rápida, não científica, a gente chega aí a quase 10%, pelo menos em São Paulo, diante do que a gente pegou. É muito engraçado, entre aspas, que outubro e novembro a gente não pegou nada positivo. Nada positivo. O nosso primeiro positivo veio dia 23 de dezembro, né? Um primeiro animal positivo que a Suelen vai comentar com vocês. E os demais positivos foram em 2021. Então, a gente até discutiu um pouco disso e coloco aqui para que a gente pense um pouquinho a respeito. Será que isso tem a ver com a dinâmica do vírus no semestre passado, que o número de casos era menor, não existiam as variantes, ou pelo menos não de maneira circulante que a gente tem hoje. As variantes podem ser um acometimento maior em animais, não pode. Então, todas essas perguntas, a gente ainda não tem respostas, né? E a gente vai ter que buscá-las, e a comunidade científica tem que buscá-las, senão o projeto PET-Covid e outros projetos que surgirão a partir deste, né, de sequenciamento desses vírus encontrados, de mapeamento da população mais suscetível ou menos suscetível, enfim. N possibilidades surgem desse projeto, né, do projeto PET-Covid. Aí, para a gente seguir aqui nessa avaliação do projeto, a gente queria compartilhar um pouquinho essa parte clínica com vocês, dos animaizinhos que foram encontrados, né, das positividades que a gente teve. E aí, eu vou passar a palavra para a Suelen, para que ela continue essa parte da apresentação com vocês. Depois eu volto para a gente concluir e abrir para as discussões. Bom, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu posso passar para você, tá, Suelen? Oi? Eu posso deixar compartilhado e ir passando, se você quiser. Tá ótimo, pode ser. Beleza. Primeiro eu queria me apresentar, né? Eu sou médica veterinária, me formei na Universidade São Judas Tadeu, aqui em São Paulo.
Sou mestranda na Universidade de Santo Amaro, o professor Rafael é meu orientador, e atuo desde que me formei em clínica médica de cães e gatos, né? Então, dada essa relevância desses positivos no mundo, né, aqui no Brasil também, é muito importante a gente estudar essa parte dos sinais clínicos, porque muitas pessoas questionam, né, mas esses animais positivos, eles apresentam a doença? O pessoal tem medo do animal estar com o vírus e ficar doente, estar doente, e o que a gente tem visto, né, tem acompanhado, essa gatinha é um exemplo do nosso primeiro animal diagnosticado aqui em São Paulo, como o professor Rafael falou, é um animal que foi testado em dezembro, né, e no momento da coleta, o pessoal percebeu que o animal tinha um pouco de secreção nasal, apresentava espirros, aparentemente tinha um pouquinho de incômodo ao toque, né, sugerindo uma dor muscular, alguma coisa relacionada a isso. Mas mesmo assim, no momento da coleta, não tem como a gente dizer se esses sinais podem ou não estar relacionados ao vírus, né? A gente tem a certeza de que os animais podem ter o vírus no organismo, mas a gente não pode dizer que eles tenham a doença COVID-19, né? Então, é muito importante a gente conseguir separar essas duas coisas. Esse animal foi testado positivo, eu tenho a função de entrar em contato com os tutores, né, após o resultado positivo dos animais, e ela relatou que realmente logo após ela apresentar os primeiros sintomas, né, do COVID, a tutora, no caso, o animal também passou a apresentar alguns sinais clínicos, como espio, ela tinha tinha até uma feridinha no focinho, de tanto que ela coçava, né, e isso perdurou por alguns dias, mas essa residência, foram 2 pessoas diagnosticadas, né, com Covid, então entra muito naquilo que o Rafael falou, é um lugar em que a carga viral provavelmente estivesse muito alta, né, a dinâmica do vírus ali estava provavelmente muito exposto no ambiente, e por isso que esse animal provavelmente foi infectado, né, mas a gente ainda não pode dizer com toda certeza que esses sinais clínicos são realmente relacionados ao vírus, ainda mais por serem sinais clínicos são muito subjetivos, né, qualquer doença, quem atua em clínica de cães e gatos, e para quem não atua também, mas qualquer outra comorbidade, né, é muito comum apresentar espirro, febre, diarreia, secreção nasal, secreção ocular, então a gente não tem como dizer que realmente o SARS-CoV seja o responsável por isso, né, então essa aqui foi a nossa primeira gatinha diagnosticada, né, uma gatinha de 6 anos de idade, a gente faz o acompanhamento posterior também, né, desses animais que foram testados positivos, ela está super bem, continua saudável, não houve mais relato de nenhuma outra alteração depois disso. A partir daí, nós tivemos outros animais diagnosticados, né, o mês de março para a gente, em relação a coletas, foi um mês bem apertado, nós tivemos muitas coletas, né, porque foi um mês que aqui em São Paulo, pelo menos, o número de diagnósticos em humanos foi muito alto também, né, então nós tivemos uma gata de 3 anos diagnosticada, e um cachorrinho de 6 anos. Aqui a gente coloca a febre baixa como um diferencial que esses animais apresentavam durante a coleta, só explicando para vocês também, antes de prosseguir, durante cada coleta a gente faz a anamnese completa do animal, realizado um exame físico completo também, então, ausculta cardíaca, ausculta pulmonar,
frequência respiratória, a mensuração da temperatura, a gente avalia se tem alguma outra, qualquer outra afecção que possa apresentar, para a gente deixar sempre documentado, né, com relação a cada animal. Desses 2 animais, a gata, ela ficava num ambiente bem restrito, fechado, com a tutora que estava positivo, né, pro SARS-CoV-2, e ela apresentava essa febre bem baixa, o que a gente também não pode dizer que seja relacionado, porque em março, aqui em São Paulo, pelo menos foram dias que estavam fazendo temperaturas bem elevadas, né, estava muito calor, então provavelmente isso afeta diretamente, né, na temperatura do animal, não chega a ser uma temperatura significativa, para a gente dizer que seja um sinal importante, né, nessa avaliação, nessa primeira avaliação. O cão de 6 anos também não apresentou sinal clínico nenhum. Depois, conversando com a tutora, ela falou que ela ficou até surpresa dele ter tido o resultado positivo, né, porque aparentemente ele estava super saudável e os 2 permanecem assim até hoje. A gata, só durante a coleta, a gente percebeu que ela teve um episódio de espirro e um pouquinho de secreção nasal, mas aí a gente volta a dizer como isso é inespecífico, né? A tutora não havia observado nenhum outro sinal em nenhum outro dia. Então, provavelmente, chegam pessoas diferentes, gato, principalmente, a gente sabe que se estressa com muita facilidade, né? O estresse está diretamente ligado com o sistema imune, esse tipo de alteração. Então, chegam pessoas diferentes, com cheiro diferente, cheiro de outros animais. Então, a gente não poderia dizer, o gato espirrou, ele vai ser positivo. A gente, de maneira alguma, poderia associar isso, né? É muito inespecífico ainda. E partindo para o mês de abril, nós tivemos mais 2 positivos, né? Também uma gata de 1 ano de idade. Essa gata convivia também com mais 2 cães, né, dentro de casa, mas só ela foi positivo. E também não apresentava sinal clínico evidente nenhum, nem alteração em temperatura, alteração nenhuma, totalmente saudável, permanece também, até hoje, super saudável. Esse vídeo é do nosso 5º positivo, que é uma cachorrinha, eu coloquei ele para ilustrar. A tutora me enviou esse vídeo a semana passada, assim que a gente noticiou, né, que o animal tinha tido resultado positivo, só para demonstrar para vocês, o animal está super bem, não tem afecção nenhuma, assim, sinal clínico nenhum, também permanece assim até hoje, né. Então, com isso com todos esses dados que a gente tem, né, não só aqui em São Paulo, mas também no nosso grupo do Brasil, né, que esses sinais clínicos são muito subjetivos e a gente não consegue ainda associá-los à infecção do vírus nos cães e nos gatos, né. O laboratório também, quando a gente envia as amostras, eles fazem diagnósticos diferenciais para outras doenças. Em gato é muito comum afecções respiratórias, né, principalmente nessa época do ano também, a gente tem uma comorbidade, uma doença que chama complexo respiratório felino, que é muito comum, gatinhos que tenham um sistema imune um pouco suprimido, geralmente apresentam essa doença, se são gatos que passeiam um pouquinho mais, que têm contato com outros animais, os sinais clínicos são muito parecidos, então, espirro, febre, secreção nasal, secreção ocular, daí a nossa dificuldade de conseguir elucidar melhor isso, né, por isso a necessidade de muito mais estudo, de um aprofundamento melhor com relação a isso. Alguns estudos sugerem que os gatos sejam mais suscetíveis, né, a gente viu isso até por resultados já positivos, vem sendo mais comum a infecção em gatos, né,
E aí, desses animais positivos, todos eles tiveram os tutores diagnosticados, né, com Covid-19, e até o momento é uma pergunta que todo mundo se faz, e todo mundo faz muito para a gente também, sobre a transmissão de cães e gatos para humanos, né. Isso não foi evidenciado, como o professor Rafael já comentou anteriormente, a carga viral do animal é muito baixa, pouco provavelmente ele vai ter a capacidade de transmitir esse vírus para humanos, né? E é justamente o contrário, quando naquele ambiente tem uma carga viral muito alta, e o tutor tem um contato muito próximo com o animal, beijar, abraçar, dormir junto, são os casos que a gente vem tendo os positivos nesses animais. Mas o caso da infecção contrária, por enquanto, não foi detectada, né? Justamente por conta dessa carga viral baixa que o animal apresenta. A gente tem alguns casos na mídia, né, do PET Covid, aqui de São Paulo, que a gente tenta fazer a nossa divulgação, para também ter mais pessoas que queiram voluntariar os seus animaizinhos para a gente fazer as coletas, né. Tem aqui essa primeira notícia da Unisa, que foi assim que eles começaram a fazer parte da pesquisa. A Unisa sempre disponibilizou muito também todo o suporte, né, laboratório, então é o que facilita muito para a gente também, o pessoal que está ali na linha de frente, a nossa equipe, né, a gente tem muitas dificuldades durante as coletas, às vezes as pessoas se disponibilizam, né, mas, por exemplo, na segunda coleta a pessoa já não está mais em casa, já voltou a trabalhar, então a gente tem uma dificuldade para fazer a segunda coleta. Os animais, a gente que está na área de medicina veterinária, sabe que o animal no próprio ambiente fica muito mais difícil o manejo dele, né, é muito mais difícil, ele está num ambiente que é o território dele, então, às vezes fica mais agressivo, fica mais agitado, né, por ter pessoas diferentes, a gente chega todo paramentado, então, para gato, a gente é um monstro que está ali na frente deles, né, então, e tem também a aceitação das pessoas, né, tem pessoas que aceitam melhor do que outras, né, porque às vezes a pessoa acha que a gente está ali, mas vai coletar sangue do meu bichinho, né, então a gente tem sempre milhares de desafios, né, a equipe está aí, a gente conta com uma equipe super competente, pessoal que vai até a coleta, né, eu também vou até as coletas, então a gente tem várias histórias para contar e engraçadas, mas a equipe super competente ajuda demais, tanto o pessoal da coleta quanto o pessoal que fica nas outras áreas, né, a gente tem pessoa de medicina humana que fica ali na televigilância para a gente, mantendo nossos formulários sempre em ordem, temos pessoal de coleta que também fica no laboratório, então faz todo aquele processamento, que é super importante, temos também pessoas responsáveis por separar os materiais para a gente, então é uma equipe que, se não tiver unida, a gente não consegue ter sucesso, né, já como o professor mesmo disse, é um trabalho muito difícil, né, não é todo mundo que tem a disponibilidade de ir à casa de pessoas que estão ali infectadas, então é um risco muito grande que a gente corre. Se a gente não trabalhar em grupo, se comunicando sempre, provavelmente não estaria dando tão certo quanto vem acontecendo, né? Continuando com as notícias na mídia, né? O professor Rafael já fez uma entrevista para um canal no YouTube, aqui é a notícia do nosso primeiro positivo aqui em São Paulo também, tem mais outros artigos aí relacionados com Covid e animais, PET, o professor já demonstrou um pouquinho ali na frente sobre outras espécies, né, e
ressaltando, né, como a gente não tem a comprovação de que o animal transmite para a gente, lembrar que o abandono de animais é crime, né? Quando começou a noticiar toda essa questão do animal estar infectado, a gente teve um medo muito grande dessas notícias gerarem um abandono de animal, né, maior do que já acontece. A gente sabe que a gente está falando aqui do Brasil, né, a gente está num país que, infelizmente, é muito comum ainda o abandono de animais, né, e é bom que hoje virou uma lei, a pessoa responde civilmente contra, né, o abandono de animais, mas vale ressaltar que o mais importante, se você contraiu e você tem contato direto, você tem animais, não precisa se preocupar, você tem que fazer o mesmo protocolo que você segue para o restante das pessoas da sua família, você tem que seguir para o seu animal, ou seja, utilizar máscara ao ter contato, sempre lavar bem as mãos, evitar, na verdade, o contato, né, o que a gente viu acontecer bastante, como a pessoa estava em isolamento, né, ficava ali sozinha, a companhia dela era justamente o cão e o gato, que estava ali mais próximo, né, então, por isso a gente viu uma maior contaminação desses animais também, acredito eu. Então, é conscientização, né, não é necessário abandono, não houveram relatos da infecção inversa, né, dos animais para os humanos, então, conscientizar todos que você conhece, que está à sua volta, que eles são tão vítimas quanto nós, né, então, sempre importante. Aí estão nossos contatos, né, por aqui que a gente faz a divulgação do projeto, até para trazer mais voluntários, né, para a gente conseguir ter um número de coletas ideal e que o projeto pede. Então, a gente vem através do Instagram, explica várias coisas, né, tem uma pessoa responsável só pelo Instagram, que está sempre alimentando. A gente tem um pouco de cuidado com o que a gente noticia, então não é tudo que a gente coloca ali, mas através do e-mail também é o que o pessoal geralmente entra em contato para se voluntariar. E acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui estão nossas referências. Queria agradecer muito pelo convite, né? E desejar que todos, né, sigam bem aí nessa etapa. Não está fácil para ninguém, mas a gente precisa continuar firme e sempre consciente. Fico aberta a dúvidas aí para quem quiser. Se o professor quiser complementar alguma coisa também do que foi falado. Eu acho que apenas reforçar, né, que é um estudo que vem tratando muito de perto, né, com os animais. Então, todos os animais que a gente testa positivo, a gente acompanha. Alguns manifestaram sintomas, outros foram assintomáticos. A gente tem um acompanhamento de perto. Ainda bem, a gente não teve nenhum relato grave, nenhum óbito em São Paulo, nada relacionado ao projeto, ao nosso estudo. A gente sabe que a dinâmica viral ela é muito complexa, né? A gente vê as variantes que estão promovendo mais morbidade, às vezes até aumentando a mortalidade em alguns casos em seres humanos. Então, a gente tem acompanhado isso tudo muito de perto para entender também o quanto isso pode afetar ou interferir para os pets. Então, a gente vem acompanhando os relatos no mundo de animais com sintomas mais graves, menos graves, enfim, a gente vem acompanhando tudo isso. Na verdade, dizer que é um projeto que trata de um assunto novo, né? Ninguém tem as respostas, então a gente tenta trazer aqui, além, né, do que a gente já encontrou, também uma série de perguntas que precisam ser respondidas e precisa da comunidade científica para isso.
Obrigada, Rafael. Obrigada, Suelen. Né, antes de passar para as perguntas, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer muito, né? Foi muito rica a apresentação de vocês. Eu ouvi pela primeira vez sobre o projeto numa divulgação feita na rádio aqui da UFSCar. E eu lembro que acho que isso foi no comecinho do ano, agora, janeiro. Eu fiquei muito impressionada, assim, também de saber como já tinha se organizado um projeto, assim, com tanta participação de multicêntrico, como você falou, né, com pessoas de tantas partes do país e uma organização já, assim, de vigilância mesmo, muito impressionante. Eu só posso querer agora acompanhar os acontecimentos para a gente, no final, saber os resultados, né, que vocês vão chegar com tantas coletas e muito promissor, assim, acho que vai trazer muita coisa boa para a gente entender um pouco mais, né, da própria dinâmica da doença em si, né, de como ela... Essa é a ideia mesmo. É um projeto realmente muito grande, traz uma satisfação muito grande. Quando eu venho falar aqui do projeto, eu não venho falar, né, da minha participação, nem nada. Eu friso muito a parceria, o projeto, porque eu fui acolhido por um grande projeto, participo de um grande projeto, tenho a oportunidade de estar em contato com grandes pesquisadores, com outras capitais, outras universidades, e a rede colaborativa, né, One Health Brasil e One Health internacional também, com os colaboradores internacionais, tem colaborado muito conosco, assim, né, no auxílio de respostas, de hipóteses, de tratamento, tratamento na pesquisa ali, né, o que a gente precisa fazer para melhorar e tudo mais. Isso é muito rico, é muito mesmo, é muito interessante esse experimento acontecendo. E aí acaba que a gente tem uma visibilidade, né, vocês viram as reportagens, a gente colocou Veja, R7, então você acaba tendo uma visibilidade grande na mídia não científica, por enquanto, mas na mídia leiga, né, na mídia para difusão da notícia, rádios e jornais e tudo mais, e é bem interessante, porque é legal discutir isso, assim, né, abertamente, é legal discutir ciência, na verdade, né? É uma oportunidade, né? Parabéns pelo projeto e super obrigada por dividir com a gente hoje a experiência que vocês estão tendo, né? Eu vou fechar minha câmera e passar a palavra, então, para a Pâmela e para a Bianca, que vão fazer a coordenação aqui das perguntas. Obrigado, professora. Obrigada, muito obrigada. Bom, a gente recebeu algumas perguntas e a Bianca anotou, agora ela vai fazer, né? Tá bom, vamos lá. Isso. Primeiro, queria agradecer a palestra. Parabéns, muito obrigada. Foi muito informativa. E o pessoal está deixando alguns comentários que gostaram bastante também. Que bom. A primeira pergunta... A primeira pergunta é do José Carlos. Eu acho que até foi respondida durante a palestra, mas eu vou fazer. Pode fazer. É possível, então, a transmissão do SARS-CoV-2 para humanos, dos animais domésticos e outros? Se eu entendi a pergunta, se é possível o animal transmitir para o ser humano? Isso. Domésticos ou outros? Sim, a transmissão viral, ela é sempre possível, né? O que a gente tem encontrado nos nossos estudos, nossos resultados, é que a carga viral encontrada nos animais positivos, no nosso estudo, não é suficiente para a transmissão. Então, quando você pega pessoas, né, você às vezes, foi até um exemplo que eu dei, você pega uma pessoa que mora numa casa com outras pessoas, ninguém teve a doença, só ela teve. E às vezes você pega uma casa que todo mundo teve. Tem uma dinâmica individual de susceptibilidade de cada pessoa, tem as barreiras de proteção, mas também tem a carga viral que essas pessoas acabam eliminando. E no nosso estudo, até o momento,
as cargas virais encontradas não são altas para serem suficientes para serem animais transmissores ou para outros animais ou para as pessoas, né? Então, por isso que a gente fala, né, categoricamente que são os humanos que transmitem para os animais e não vice-versa. E em casas, como, por exemplo, foi citado aí de um positivo, que tinham outros animais na casa, e os outros animais não foram positivos. Então, esse risco, é óbvio que se tratando de, né, biologia, de um vírus, isso é possível, mas isso é muito pouco provável pelos encontros, pelos relatos, pelos resultados que a gente vem encontrando. A próxima pergunta é do Rafa. Como está sendo a aceitação da população com os testes nos animais? Rafa, é tranquilo, assim, as pessoas que se voluntariam, elas querem participar, vários tutores quiseram participar das entrevistas, inclusive, quiseram dar entrevista, vocês viram aí a gatinha que foi positiva, a Veja foi atrás da pessoa, obviamente que a gente pediu, né, autorização, se a pessoa gostaria de participar, né, a maioria das pessoas querem participar. Com relação às coletas especificamente, é bem tranquilo, não é invasivo, né, uma coleta sanguínea e o suave. Ele é mais impressionante visualmente do que incômodo para o animal. É muito rápido e é muito tranquilo. Acho que a dificuldade nas coletas é com relação ao manejo do animal mesmo, mais do que com relação aos tutores, né? Os tutores aceitam bem, assim. Normalmente, as desistências, as pessoas que às vezes a gente não consegue fazer segunda coleta, é por incompatibilidade mesmo de disponibilidade. A próxima pergunta é do Renan. Queria saber se é necessário ter algum tipo de cuidado especial para evitar que meus animais sejam infectados, ou apenas os cuidados que já estão sendo usados há mais de um ano, uso de máscaras e álcool gel e evitar aglomerações, já é o suficiente. Por exemplo, na hora de passear com minhas... Pode falar, desculpa, na hora de passear com minhas cachorras, apesar da situação, eu tento dar uma volta isolada pelo quarteirão para elas não ficarem paradas. Perfeito. Acabou? Acabou. Perfeito, Renan, sua pergunta foi fundamental. Eu queria ter falado disso, acabei aqui desviando um pouco o assunto. O que se faz com o animal, né? Já que a gente falou que existe essa susceptibilidade com o ser humano e tal, o que eu faço com o meu animalzinho? Pelo amor de Deus, animal não usa máscara, tá? Animal não usa máscara. Animal não usa álcool gel, tá? No animal a gente não usa, então a gente usa na gente. Então quem transmite para o animal é o ser humano. Se você estiver de máscara, se você estiver com as mãos higienizadas, você não vai transmitir para o animal. Isso falando de uma pessoa positiva. Você em casa não é positivo, né? Como qualquer outro membro da família. Saiu na rua com o teu animalzinho para passear, perfeito, né? Vai em locais isolados, evita aglomeração de pessoas, né? Não deixa ele ficar exposto a pessoas que você eventualmente não conhece ou não tem ali o convívio, né? Como todo o cuidado que ele mesmo falou, que a gente já sabe há mais de um ano. É isso mesmo. Então, você tá ali numa região, num gramado, num parque e tal, tem mais 5 cachorros com seus donos. Vocês não vão se aglomerar para ficar conversando e um vai ficar brincando com o animal do outro. Então, cuidados simples, né, e que são muito importantes, mas é importante frisar para ninguém sair de máscara com o seu animal por aí, né, isso tem um risco muito grande, né, do próprio animal comer, e isso gera corpo estranho, ou sufoca mesmo o animal, então não é esse tipo de prevenção, é realmente o isolamento. A próxima pergunta é do Lucas. É seguro falar que nenhum gato ou cachorro morreu por causa da Covid-19? Eu vi essa pergunta aqui agora. Lucas, o que eu posso te responder? Eu posso te responder pelo nosso projeto, pela nossa análise.
tá? Sempre das respostas que eu falo para vocês, é baseado nos resultados que a gente encontrou. Não é seguro dizer isso, né? Algum animal morreu de Covid-19? Até agora, que a gente tem um relato científico comprovado no Brasil, né, da natureza que a gente tem aqui, não. Lá fora, tem saído alguns trabalhos com comprometimento grave, às vezes cardiogênico, acho que até a Suelen pode falar um pouquinho mais a respeito. Tem, sim, estudos com sintomas graves em animais, levando a óbito, né? Então, assim, não é seguro dizer que não morre, mas a dinâmica que a gente tem encontrado aqui não é a mesma. Vocês viram os vídeos dos animais assintomáticos, os que tiveram sintomas foram sintomas leves, mas, de novo, a gente tem que ter muita responsabilidade. Estamos lidando com um vírus e que pouco se sabe sobre ele. Então, nada, para vocês aqui que são alunos, nada. Alguém que chegar e falar para vocês assim, ó, isso é assim e não muda, no Covid é muito arriscado se dizer. O que a gente pode, por exemplo, afirmar são medidas preventivas, né? Que já estão mais do que comprovadas que funcionam. Uso de máscara, álcool gel, isolamento, isso sim, né? Você fala, isso previne Covid? Sim, isso previne Covid, né? Agora, outras coisas relacionadas à dinâmica da doença, não dá para se afirmar categoricamente nada. Quer comentar, Suelen, dos casos? Quero sim. Alguns estudos, né, que vêm saindo lá fora, né, eles demonstram que alguns animais que vieram a óbito foram diagnosticados com SARS-CoV acidentalmente, né, após a morte por qualquer outra razão, o animal já estava doente, teve uma progressão de qualquer outra doença, como neoplasia, doenças de origem cardíaca. Apenas 2 animais foram relatados como o vírus pode ter influenciado na morte deles, né? Foi um cão e um gato, né, nos Estados Unidos, que houve o relato, eles já tinham outras doenças também, né, associadas, mas foi realizado histopatológico de pulmão, coração, e foram encontrados os vírus nesses tecidos. Então, por isso eles associaram a probabilidade da morte, do óbito desses animais estarem relacionados ao vírus. Mesmo assim, a gente ainda precisa de muito mais estudos, né, relacionado a isso. Ainda não tem como a gente ter certeza, mas já estão vindo alguns outros casos também. Aqui, como o professor Rafael falou, aqui no Brasil nós não tivemos caso nenhum, nem de sinais clínicos muito graves também. Então, é uma dinâmica do vírus em um outro ambiente, em um outro clima, totalmente diferente da nossa realidade aqui. Mas, como ele disse, né, ciência, saúde, a gente não tem como afirmar nada, é um vírus muito novo, os estudos estão surgindo agora, então, a partir de agora que a gente vai ter a certeza, entre aspas, né, mas a gente vai ter mais respostas, né, porque a gente está procurando para saber identificar se realmente pode levar a óbito ou não. Mas, descrito mesmo, foram 2 casos que foi nos Estados Unidos. E os outros casos de óbito não foram relacionados. A detecção do vírus foi totalmente acidental. Então, respondendo a sua pergunta, não é seguro dizer que não morre de SARS-CoV-2. Pode acontecer. A gente ainda não tem comprovação científica clara, então, tratando aqui, né, de ciência, mas fatalmente a gente vai acabar encontrando, sim, né, a hora que se tiver mais relatos, se tiver mais estudos, a gente encontra. A gente tem que tomar um cuidado de diferenciar uma coisa, tá? Só fazendo mais uma colaboração nessa pergunta. Eu tenho uma vizinha que todo mundo estava com Covid na casa dela e o gato dela morreu. Pronto, todo mundo acha que ele morreu de Covid.
Só que o gato tinha um tumor, um linfoma grave, grau 5, já comprometido com tudo, mas ele tossia, mas ele tinha secreção nasal, ele tinha espirro, tosse. Cara, não é Covid, né? Não é. Então, é muito comum animais que se associam o óbito ao Covid, porque se encontrou o Covid, né, o SARS-CoV-2 nele, falar que é Covid. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode afirmar que não é possível, que é a pergunta do menino, mas até o momento não há relato de comprovação científica, né? Acredito que vai ter em breve, a gente vai acabar encontrando, sim, porque os números de casos estão aumentando e tudo mais, a não ser que a vacinação avance de tal forma que os casos sejam controlados e aí a disseminação da doença diminua e aí muito provavelmente a gente vai ter menos casos, menor risco e menor chance de encontrar isso, mas caso contrário, a chance sempre existe. A próxima pergunta é da Natália. Professores, boa noite. Podemos entender que os meios de transmissão são similares à transmissão humana? Saliva, contato com o vírus na superfície, etc.? Sim, sim. Por contato íntimo, né? Contato físico próximo. Beijar, lamber, abraçar. Então, eu durmo com o cãozinho. Meu gato passa o dia inteiro comigo no colo. Então, isso é a proximidade, né? O convívio próximo dentro de casa que acaba promovendo essa transmissão, sim. A Natália fez mais uma pergunta. Pode falar. No caso da gatinha que teve e os cães que moram com ela tiveram, acho que não tiveram, né? Não tiveram, né? Houve análise desses outros animais para averiguar qual a situação imunológica deles? Eles recebem algum acompanhamento? De muitos outros animais, geralmente, outras residências, a gente costuma fazer, geralmente, a coleta de 1 ou 2 animais, né? No caso da Kira mesmo, no caso da cachorrinha, que a gente teve o positivo, foi também realizada a coleta de um gatinho, né, que convive junto, e ele teve o resultado negativo, por exemplo. A tutora até comentou, nossa, eu achei que o gato seria positivo e não a minha cachorrinha, porque gato, geralmente, o contato íntimo do gato é muito íntimo, né? Eles ficam muito perto sempre, muito... acho que quem tem gato aqui sabe que o gato, quando ele gosta mesmo da pessoa e tem contato íntimo, ele acaba tendo um contato muito próximo. E ela falou, nossa, eu acreditava que ele que ia ter o positivo e veio na cachorrinha, né? Então, assim, não é comum a gente realizar a coleta de muitos animais de uma mesma residência. A gente geralmente fala para o tutor dizer qual animal que ele tem o contato mais próximo, né? Nesse caso da gatinha que foi positiva, nós não realizamos a coleta dos outros 2 cães, mas eram cães que ficavam no quintal, tinham contato mais com um pouco menor com o animal e com a tutora, né? Até por isso que a gente preferiu fazer a coleta da gata. Mas já foi realizada em esse exemplo mesmo da cachorrinha positiva e o gato não foi positivado também. Mas o acompanhamento a gente sempre faz, né? Dos animais que são testados positivos, a gente continua com contato posterior, né? Para ver se tem né, qualquer indício de sinal clínico, alguma coisa assim. E a gente acaba aqui perguntando também sobre os outros animais da casa, sobre as pessoas, se mais alguém apresentou a doença ou não. Então, a gente faz um acompanhamento de perto, sim. No caso dessa gata, os cachorros não tiveram nenhum sinal clínico e não tinham um contato muito próximo. Então, por isso a gente preferiu não fazer a coleta. A próxima é da Beatriz. Desculpa. Não, pode falar. Animal transmite para outro animal?
experimentalmente em gatos foi encontrado, acho que tem um trabalho que eles fizeram bem no comecinho da pandemia e que isso foi encontrado. No ambiente não experimental, até agora a gente não encontrou. Nem aqui, nem fora do país. É o que a gente estava falando, às vezes a gente vai em casa que tem 5 animais, a gente já coletou de todo mundo no começo, a gente já fez essas análises, aí coleta de novo, então são 2 análises. A gente agora tem coletado dos mais próximos. Então, assim, eu tenho 5 animais, eu tenho 2 que dormem comigo dentro da casa, e 3 que ficam no quintal, eu nem vejo, nem sou eu que dou a comida. Eu estou com Covid, eu estou isolada no quarto com os meus 2 gatinhos, e os cães, quem está tratando é meu pai, por exemplo. Então, a gente não faz sentido coletar desses animais que não têm proximidade. Mas dentro da mesma dinâmica, a gente coleta de todo mundo. E a gente não tem encontrado 2 positivos no mesmo lugar. Que poderia ser 2 positivos originados do ser humano, né? Mas aí poderia abrir para discussão, será que não foi o outro gato que passou por outro gato? Então, experimentalmente, sim, a gente não viu isso em cães, mas viu em gatos, tem um trabalho chinês que fala disso, mas em casas, não há até agora. Por conta a explicação é a carga viral, né, gente? A carga viral, ela é muito baixa mesmo quando encontrada, por enquanto. Isso pode mudar. E não transmite mesmo. A próxima é da Camila. Quais são os sintomas da coronavirose canina? A vacinação V10 é para ela também? Vamos lá. É preciso deixar bem claro, né, Camila? A gente falou no comecinho que são 2 coronavírus diferentes, né? O SARS-CoV-2 e o coronavírus canino são vírus diferentes, né? Espécies diferentes de coronavírus. O coronavírus canino é bastante conhecido e o sintoma clássico é gastroenterite, né? É diarreia nesses animais. Então, é um vírus que tem essa predileção por tecido intestinal, por tecido gastroentérico. Sim, a vacinação, tanto a V8 quanto a V10, tem o coronavírus canino na sua formulação, né? A diferença da V8 ou V10 não está no coronavírus, está na leptospirose, que é uma outra coisa. Então, tanto a V8 quanto a V10, vocês têm o coronavírus canino lá, e que causa sintomas gastroentéricos, o que não tem nada a ver com o SARS-CoV-2. A próxima pergunta é da Liane. Em relação à transmissão de humanos para animais silvestres em ambientes naturais, pela falta de contato próximo, é pouco provável, mas não pode ser totalmente descartada, não é mesmo? Nada é descartado, né? Nada é descartado. A gente sabe que a transmissão do coronavírus, ela é... E aí eu estou falando em humanos, que é vamos dizer assim, é o mais top, né? A transmissão mais fácil, vamos assim dizer. Ela se dá por contato. Se você estiver numa praça com pessoas com coronavírus, a chance de você pegar é infinitamente menor do que se você estiver numa sala de aula, sei lá, num lugar fechado, né? Sem janela, sem nada. Então, quando você fala de um animal silvestre de vida livre, ele está na natureza. Pode pegar? Pode, mas quais são as chances? São muito menores, porque você precisa ter contato íntimo. Contato íntimo, eu falo contato estreito, tem que estar muito próximo, né? Não é uma transmissão pelo ar de longo alcance, ela é muito próxima. Então, eu acredito, assim, que para quem trabalha com silvestre, é mais importante se preocupar com a manipulação. Então, às vezes se faz captura, análise, né, desses animais, pesa, mede, tanto experimental ou até mesmo para resgate desses animais, e aí o homem vai acabar tendo um contato muito íntimo e muito próximo com esse animal de vida livre,
E aí cabem as mesmas medidas de proteção para qualquer ser vivo no momento, né? O homem tem que estar de máscara e tudo mais, enfim, aquelas questões que a gente tem colocado aí sempre. Então, nisso sim. Agora, um animal de vida livre, num ambiente natural, ter um contato muito íntimo com o homem é raro, mas se tiver e esse homem for positivo e a espécie for suscetível, pega. A gente sabe que algumas espécies não são, não tem importância o SARS-CoV-2 em algumas espécies. Ela tinha perguntado também se faz sentido restringir a circulação de pessoas nesses ambientes em proteção aos animais. Eu acho que mais essa questão, não sei se ela está se referindo a zoológicos ou lugares... Ela quis dizer ambientes naturais. Eu acho que ela tinha ambientes naturais está dentro do que eu falei, assim, né? O risco é extremamente pequeno, não tem como você controlar isso, né? Além de ser um ambiente aberto, além da proximidade não ser tão grande, né? A gente teria que ter uma série de se's, né? Se esse humano estiver positivo, se ele estiver muito perto desse animal, se esse animal for suscetível e se ele não tivesse protegido, né, nenhuma medida de proteção, sim, há chance. Mas esses sim são muito grandes, né, para se gerar uma restrição. Hoje, a gente não vê isso como uma prioridade. Bom, essas foram as perguntas que o pessoal mandou aqui no chat. Se alguém tiver algum comentário ou alguma outra pergunta para fazer, pode levantar a mãozinha, se quiser mandar no chat, ou se quiser falar, abrir o microfone e falar, pode levantar a mão. Tô vendo aqui... A Liane falou que ela estava pensando... Num parque ou trilha, né? Isso. Aí eu concordo, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados. É que hoje a circulação ela está restrita, né? E quando você pega uma trilha, normalmente, não sei, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas normalmente numa trilha a gente não tem uma aglomeração de muitas pessoas, né, nessa mesma trilha. E mesmo que você vá fazer uma trilha com 3, 4 amigos, quando eu falo aglomeração, né, gente? Tipo 50, 100 pessoas. Se você for numa trilha com 50 pessoas, provavelmente não vai ver bicho nenhum, né? Porque eles não vão chegar perto dessa multidão toda. Mas é óbvio que o risco existe se, e aí de novo esse cis, né? A gente tiver proximidade muito grande com os animais. Há um risco, sim. Esses animais precisam ser suscetíveis. A gente sabe que alguns não são, pelo menos até o momento, não tem aí essa susceptibilidade grande ao corona, não tem, né, os receptores, enfim. Então, aí é um outro estudo que acho que é importante ser feito. Vão começar agora alguns estudos, né, com silvestres, com primatas, com mais de setas. Eu acredito que isso seja muito importante, mesmo que aí são os animais que têm mais proximidade com o homem, né? Acho que vida livre, mesmo em parque ou trilhas, só se tiver uma aglomeração muito grande e se essas pessoas tiverem uma carga viral muito alta. Bom, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, por vocês terem aceitado o convite e por ter realizado essa palestra que foi muito esclarecedora e foi maravilhosa. Então, a gente agradece do fundo do coração. Muito obrigada mesmo. Pamela, muito obrigado, Bianca, professora Liane. Queria agradecer em nome da Unisa, em nome do grupo PET Covid Brasil, né, o nosso grupo nacional, a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto, a oportunidade de estar aqui com vocês, que mesmo, né, diante das dificuldades que a gente vive, estão continuando as atividades, fazendo o mini curso, organizando as palestras e fazendo a difusão de conhecimento técnico, científico. A gente não pode parar, a gente tem que fazer tudo sempre com bastante segurança,
né, seguir os protocolos, a gente precisa se manter seguro, a gente precisa manter as pessoas as quais a gente ama seguros, e a gente precisa, de uma forma segura, continuar com as nossas atividades, continuar vivendo, continuar estudando, continuar aprendendo, e principalmente vocês da graduação, isso é muito importante. Isso é muito importante. A resposta para os desafios que a gente está passando, que a gente encontra hoje, são vocês, né? Se a gente parar a graduação, se a gente parar a pesquisa, se a gente parar a iniciação científica, esperar a pandemia passar, ela nunca vai passar, né? Porque é daí que surgem as respostas dos projetos, do debater, do discutir, do ambiente universitário, ele é extremamente rico. Então, quanto vocês puderem fazer isso de forma segura, parabéns pela iniciativa, continuem fazendo. A gente sabe que não é fácil, né? Vocês estão aí todos os dias mediando palestra e ouvindo, e, enfim, organizando. Tem toda uma questão de bastidores aí para se cuidar. Então, parabéns mesmo à organização, obrigado pelo convite, obrigado por ouvir, né, por ter esse tempo para a gente bater esse papo. Espero ter colaborado um pouco, tem muitas respostas ainda, muitas perguntas sem respostas, muitas coisas que a gente ainda não sabe, mas a gente espera colaborar um pouquinho com essa resolução, né? Resolução, ou pelo menos o entendimento do que a gente vem passando. Queria agradecer também a vocês, meninas, a professora também, e agradecer a interação do pessoal que estava aí assistindo, pelas perguntas, né? Para a gente é muito importante divulgar nosso projeto, é um estudo que está se iniciando, mas que com certeza é muito importante para todo mundo aí, né? Todo mundo que tem um animalzinho, até quem não tem também, né? O estudo é necessário sempre. Parabéns pela iniciativa de vocês também. É muito bacana o trabalho de vocês e muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Liane, você quer comentar alguma coisa? Fazer algum comentário? Só mais uma vez agradecer, né? Foi maravilhoso aqui essa nossa conversa, nossa interação, foi muito legal. E a gente continua em contato, vamos querer saber as novidades aí, né? Acompanhar o projeto de vocês. Se a gente puder também ajudar em alguma coisa, divulgação, estamos aqui, né? Perfeito. Obrigado, professora. Obrigado mesmo. Obrigada, me deixa à disposição também. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Qualquer esclarecimento que for necessário, tá bom? Muito obrigada. Boa noite para vocês e valeu. Né? Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada, Tchau. Pamela. Obrigada, Bianca. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Né? Até a próxima semana, então, né? Até. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.